Gente, hoje nosso assunto, tema central de vestibulares, ondas, todo vestibular, provavelmente vocês vão ver esse assunto, que cai a física, lógico. Galera, vamos dividir esse assunto em algumas aulas. A primeira, vamos aprender a classificar as ondas. Galerinha, vamos lá bem devagar, vamos tentar entender o papel de uma onda para a gente começar a classificá-las. Então, o papel de uma onda nada mais é do que transportar energia. Ondas jamais transportam objetos, beleza? Já caiu no vestibular dizendo que uma onda do mar, ela transportava um barquinho, e a gente sabe que isso é errado, então aquela afirmativa era falsa. Galera, então, vamos lá? Ondas transportam energia, ondas não transportam objetos. Esse é o papel da onda, transportar energia. Bom, quanto à classificação da onda, pode ser no sentido de propagação, vibração ou quanto à sua natureza. Galera, quando eu falo da propagação via natureza, né, de forma da natureza dessa onda, o que eu posso afirmar para vocês? Muito simples. Nos livros mais antiguinhos, vocês vão ver duas divisões, ondas mecânicas e ondas magnéticas ou eletromagnéticas. Gente, ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de meio para se propagar. Por exemplo, o som. O som se propaga melhor no meio sólido do que no líquido, melhor no meio líquido do que no meio gasoso. E a onda eletromagnética? Bom, a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Olha que interessante, ela não precisa de meio para se propagar. E aí a gente pode pensar o seguinte, então, a onda eletromagnética, ela se propaga melhor no vácuo do que no gás. Melhor no gás do que no líquido, melhor no líquido do que no sólido. Então, olha como é interessante, dependendo do sólido, ela nem se propaga. Gente, então as ondas mecânicas, por exemplo, o som, precisam de meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, luz, não precisa de meio para se propagar. Gente, agora, nos livros mais novos, vocês vão ver uma outra classificação quanto à natureza da onda, que são as ondas gravitacionais. O que seriam ondas gravitacionais? Vamos lá? Bom, lógico que a gente vai falar de forma bem superficial das ondas gravitacionais. Então, são ondas que elas distorcem a relação, o espaço, o tempo, pois essas ondas elas se deslocam com grandes velocidades. E quando passam por objetos, elas distorcem esse objeto, elas esticam ou comprimem esse objeto. Como surgem as ondas gravitacionais, galera? Bom, as ondas gravitacionais, elas surgem do fruto de uma colisão de um corpo supermassivo com um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, beleza? Então, temos o princípio de uma divisão de ondas que podem ser classificadas como mecânicas, eletromagnéticas ou gravitacionais. Já vimos aí quem é o que. E vamos agora para um outro tipo de classificação, que é quanto à vibração e a propagação dessas ondas. Bom, existem ondas que são chamadas de longitudinais. O que são ondas longitudinais? Vamos lá. Ondas longitudinais, eu tenho, por exemplo, uma mola. Uma mola, quando eu quero gerar uma vibração, basta eu empurrar para frente. E aí o que vai acontecer, amiguinho? A onda vai viajar no mesmo sentido da minha perturbação. Então, ondas longitudinais, o sentido da perturbação é o mesmo sentido da propagação. E as ondas transversais? Bom, eu vou perturbar para cima e para baixo, igual uma corda. E a minha onda vai viajar para frente. Olha que interessante. Então, o ângulo entre a perturbação e a propagação, ele vai ser transversal, vai ser um ângulo de 90 graus. Olha que interessante. Beleza? Então, longitudinais, o sentido da perturbação é igual ao da propagação. Ondas transversais, o sentido da propagação é transversal ao da perturbação. Beleza? Existem outras classificações, lógico, que não é quanto ao sentido de relação perturbação-vibração, mas no sentido da propagação. Por exemplo, a corda, ela se desloca, quando eu balanço uma corda, a onda viaja em um só sentido. E essa onda eu chamo de unidimensional.
Mas se tiver uma gota caindo num prato com água, numa bacia com água, essa onda ela vai se deslocar tanto no eixo X quanto no Y, ou seja, num plano bidimensional. Seria uma classificação de uma onda que se propaga bidimensionalmente. O som, por exemplo, eu estou falando com vocês, o som ele vai se deslocar no meu eixo X, no meu eixo Y e no meu eixo Z. Então eu tenho 3 sentidos de propagação. Seria então uma onda tridimensional, ok? Então nós classificamos em mecânicas, magnéticas ou gravitacionais, quanto à sua natureza. Quanto à vibração e perturbação, pode ser longitudinal ou transversal. Beleza, classifiquei a relação perturbação-propagação. Quanto ao sentido da sua propagação, somente. Bom, pode ser uni, bi ou tridimensional. Essas são as classificações básicas das ondas. Existem outras, mas essa é a básica da básica, aquela que o cara precisa para entrar no mundo das ondas. Beleza? Agora vamos ver o que é o que em cada pedacinho da minha onda. E uma coisa interessante é que esse conteúdo que eu vou mostrar agora é o estudo matemático das ondas. Então a gente vai visualizar matematicamente a onda a partir disso aqui. Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês percebam que aqui é uma onda, né? Poderia ser a onda de uma corda, que seria uma onda mecânica, ok? Unidimensional. E eu fiz 3 tracinhos nessa onda. O que significa esses 3 tracinhos? Esses primeiros 2 tracinhos aqui vão definir o tamanho da minha crista, que seria o ponto mais alto da minha onda. Esse ponto aqui seria o ponto zero. E esses outros 2 tracinhos aqui juntos classificam o tamanho do meu vale, que é o ponto mais baixo da onda. Então gravem isso, ponto mais alto da onda crista, ponto mais baixo da onda vale. A distância entre uma crista e uma outra consecutiva, ou seja, tem uma crista aqui e a próxima aqui, vai se chamar comprimento da onda, ou de um vale e até o seu vale consecutivo. Nunca vou pular 2 cristas, uma crista, uma crista, uma crista. Isso aqui são 2 lâmbidas. Fiquem atentos a isso. Então, tem uma crista, peguei a distância até a próxima crista, esse é uma lambda, é um comprimento de onda. Tá? Essa lambda, esse comprimento de onda, né? O lambda, essa letrinha bonitinha aqui, esse Y de cabeça para baixo, vamos assim usar como gatilho. Esse cara tem que ser medido em metros, que seria o nosso comprimento da onda. Então, ó, o tamanho de uma lambda vai ser a distância entre uma crista e a outra crista consecutiva, ou de um vale e um vale consecutivo. Então, isso é lambda. Galera, então você já sabe que o tamanho da crista ou o tamanho do vale nós chamamos de A, amplitude, medida em metros. Sabemos o que é o comprimento de uma onda. Sei o que é crista, ponto mais alto. Sei o que é vale, ponto mais baixo de uma onda. Beleza. Só que agora a gente vai falar o seguinte. Quando eu perturbei essa corda, eu gerei uma perturbação, eu fiz essa perturbação com uma frequência, ou seja, essa frequência ela tem um número de oscilações. E o número de oscilações que eu faço por unidade de tempo, por exemplo, em 1 segundo, vai determinar a minha frequência. Lógico que essa frequência, quando eu relaciono com segundos, tem a ver com RPS ou com Hertz, tá ok? Frequência em Hertz. Se eu fizer um número de oscilações por minutos, eu poderia usar um RPM, por exemplo, rotações por minutos. Agora, se eu falar para vocês que eu levo determinado tempo para uma oscilação, eu não estou falando de frequência, eu estou falando de período. Então vamos recapitular? Frequência, número de oscilações por unidade de tempo. Período. Tempo para uma oscilação. Pronto. Período em segundos, frequência em hertz. Período nós vamos representar por esse termo bonitinho aqui. E a relação entre a frequência e o período? A frequência é o inverso do período. Então vocês têm que F é 1/3, beleza? Bom, e aqui a fórmula, velocidade. Velocidade é lambda vezes frequência. Famosa vem lamber ferida. Olha que interessante. Velocidade é lambda frequência. Velocidade é vem lamber ferida. Lógico que eu posso substituir a frequência por período, tá ok? Bom, como que ficaria isso? Se frequência é 1 sobre período, eu teria velocidade é igual a lambda sobre período. Se
frequência é um tesão e velocidade é vem lamber ferida, aqui vocês usam o macete que vocês quiserem. Beleza? Galerinha, gente, fiquem atentos a isso. Esses são os conteúdos básicos para a gente entrar no mundo das ondas, ok? Vai aparecer ao longo dos vídeos, né? Obviamente, como vocês observaram as figurinhas. Quem não observou, volta o vídeo, assista de novo, porque eu estou botando aqui exemplos, nossos cantinhos aqui, dos tipos de onda e tudo que eu falo aqui. Beleza, galera? Gente, fiquem atentos, vamos praticar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo que a gente vai estar fazendo o melhor possível por vocês, tá ok? Galerinha, façam contato, tô com vocês, caiam dentro. Lembre-se, o único responsável pelo seu sucesso é você mesmo. Valeu? Tamo junto, galera!